Bem, vamos dar sequência às discussões do Direito Penal Parte 4, né? Direito Penal 4, e os crimes contra a incolumidade pública e a paz pública. Nesse tópico, vamos tratar apenas dos crimes de perigo comum nessa gravação, nesse vídeo. Okay? Basicamente, os crimes de perigo comum são aqueles crimes que envolvem risco para a incolumidade pública. O risco para a incolumidade pública traz já de pronto que a vítima é a própria coletividade. E além disso, nós podemos ter vítimas específicas que também serão atingidas indiretamente ou mesmo diretamente com a ação criminosa que pode ser um desses crimes agrupados no capítulo 2 deste título, que são os crimes de incêndio, explosão, uso de gás tóxico ou asfixiante, inundação e perigo de inundação, desabamento ou desmoronamento. Essas são as figuras. Uma característica comum desses crimes, diferente de outros títulos, é que eles são punidos tanto a título de dolo como a título de culpa. E nas duas modalidades, no último slide, nós vamos apresentar a questão teórica e técnica a respeito da punição que se estabelece quando esse crime é antecedentemente doloso, com resultado de lesão grave ou morte, não é, culposa, ou mesmo uma dupla tipificação culposa em relação a esses crimes. O crime de perigo comum culposo, com um resultado também culposo em relação à lesão corporal e à morte. É um caso muito sui generis, muito específico de toda a nossa legislação penal e que é aqui abordada por envolver esse perigo comum. O primeiro dos crimes que nós temos que verificar é o crime de incêndio, e esse crime é muito frequente. Nós temos graves problemas, seja incêndio na área urbana, seja também incêndio na área rural e também em florestas, não é? Principalmente em períodos de secas prolongadas. Muitas vezes nós temos incêndios acidentais, provocados por diversos fatores, inclusive da própria natureza, mas por vezes causados de forma dolosa ou culposa, inclusive quando isso é utilizado para a atividade agropastoril. Entretanto, como forma de limpeza. Entretanto, aqui nos interessa as duas modalidades, culposa ou dolosa. E no que se refere ao incêndio propriamente, assim como nos outros crimes, também vai ser verificada, a pena é de 3 a 6 anos, a forma culposa de 6 meses a 2 anos. Nós temos sempre que verificar, para a caracterização desse crime, o elemento subjetivo associado o incêndio à exposição a perigo da vida, da integridade física ou da integridade do patrimônio de outrem. Isto é, tanto pode ser o perigo para a vida e a integridade corporal, a incolumidade física, como também será esse crime a exposição a perigo de dano ao patrimônio de terceiro. E isso é importante para caracterizar o crime de incêndio. Além dessa pena, nós temos a hipótese de aumento de pena de 1/3, quando há um interesse econômico envolvido nessa questão do incêndio causado, ou quando é provocado esse incêndio em determinados locais, como casa habitada, edifício público, embarcação, aeronave, etc. Estão todas elas arroladas aí no segundo inciso do parágrafo único do artigo 250. Uma questão importante e até interessante, que muitas vezes não se atenta para isso, e normalmente na área urbana, pode acontecer na área rural também, mas muitos casos de incêndio em residência são vinculados a uma espécie de violência doméstica, a uma das formas de violência doméstica. Tanto é assim que há uma agravante específica incluída em 2006 pela Lei Maria da Penha, no artigo 61, inciso 2, a linha F, que trouxe
além da figura que já havia do abuso de autoridade ou prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, passou expressamente a incluir agora ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. E a lei específica é a Lei Maria da Penha. Portanto, aquelas mesmas hipóteses de violências que nós encontramos previstas na Lei Maria da Penha, uma delas é a violência patrimonial, não é? É uma das formas de violência. A violência patrimonial, quando coloca-se fogo, ateia-se fogo como expressão, causa-se incêndio, coloca-se fogo em residência, na casa, mesmo sem a presença da vítima no seu interior ou de pessoas, se destrói essa casa, é violência patrimonial, e uma das formas é exatamente essa do incêndio. É muito frequente na jurisprudência esses casos de incêndios causados dentro da perspectiva da violência doméstica. Então, o legislador incluiu expressamente esta agravante. Nós trouxemos aqui, separei para vocês, uma apelação da primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecendo aí a prática do crime, prevalecendo-se das relações domésticas, e com isso aí fazendo uma compensação de hipóteses de aumento e de diminuição que havia no caso concreto, e na sentença o juiz manteve aí a 1/8, não é? E, entretanto, no acordo, no acórdão, entendeu-se que deveria haver uma compensação entre ambas as circunstâncias, uma anulando a outra. É isso que, quando está lá na parte geral, concorrendo hipóteses de aumento e hipóteses de diminuição, elas vão se compensar, não é? Se prevalecer algumas de natureza de aumento ou de diminuição, vão ser aplicadas as que predominarem. Mas havendo como aqui duas, que é o caso concreto, elas se compensam e se anulam do ponto de vista de impacto no cálculo da pena. Quem quiser se aprofundar, está aí o número da apelação do Tribunal de Justiça. Um outro acórdão que eu trouxe aqui, com relação à violência doméstica e a aplicação do mesmo artigo 61, inciso 2, a linha F, é nesse caso aí em que havia, não é, o denunciado invadido a casa de uma ex-convivente, que estava vazia a casa, e ateou fogo e foi visto por testemunhas. Era uma vizinha que o visualizou, não é? Entrando, e depois ela que acionou o próprio corpo de bombeiros. Tá aí. O interessante nesse acórdão aqui é que ele já tinha antecedentes, era reincidente, tinha maus antecedentes e também reincidente, e aí a pena foi fixada acima do mínimo legal, a pena base. Entretanto, nesse acórdão, interessante observar que nem no acórdão nem na sentença houve aplicação da agravante do artigo 61. Por um lapso, esqueceram de tratar dessa agravante. E mesmo sendo ex-convivente, vejam que o inciso 3º do artigo 5º da Lei Maria da Penha também estabelece a aplicação da lei nessas hipóteses de violência, mesmo que não vivam mais junto, não coabitem mais, mas já tenham convivido, não é? O agressor e a vítima. Aplicaria-se, então, aquela hipótese, aquela agravante no caso concreto, mas nesse caso, se olharem lá, estudarem o acórdão, vão ver que não foi aplicado e nem mencionada essa hipótese. Porém, incide, sem dúvida nenhuma. Uma questão importante quando falamos do incêndio é exatamente fazer uma distinção, porque o Código Penal é de 1940, então ali nós tínhamos no Código Penal falando até de mata, mostrando que aplicaria o Código Penal até mesmo nessas hipóteses, lavoura e outras coisas mais. Só que ela é, então, uma norma geral, que trata do incêndio de forma geral, alcançando vários casos, exceto aqueles que estiverem sendo tratados em legislação especial. E é o caso aqui do artigo 41 da Lei 9.605, que é o Código do Meio Ambiente, que vai dizer provocar incêndio em mata ou floresta, com uma pena de 2 a 4 anos, ou então o artigo 42, que estabelece o fabrico e a venda, transporte ou a soltura de balões que possam causar incêndios, atingindo florestas, vegetações, área urbana ou assentamento. Portanto, a distinção que deve ser feita pelo princípio da especialidade.
Incêndio que alcança um dano ambiental, que atinge o patrimônio ambiental, como Luiz Flávio Gomes sustentou ser o bem jurídico, é aplicada a lei ambiental. Já quando põe em risco pelo incêndio alguma dessas unidades, entretanto não as atinge, mas põe em risco, sem efetivamente alcançar o patrimônio ambiental, estaremos falando de risco para a incolumidade pública e, portanto, aplicação do Código Penal. Prevalece, então, a legislação ambiental por força do princípio da especialidade e apenas quando não envolver o patrimônio ambiental é que será aplicado o Código Penal, porque protege apenas o perigo para a incolumidade pública. Uma questão importante que normalmente suscita dúvidas é o concurso com o homicídio, porque lá no parágrafo 2º está previsto que é qualificado o homicídio quando houver o emprego de fogo, lá no inciso 3º. Ora, quando se emprega o fogo para matar alguém, uma pessoa certa e determinada, estamos dentro do homicídio. Quem vai e coloca fogo numa casa para matar a pessoa que está lá dentro, não é? Eu já fiz um júri de um caso de incêndio na região em Pedregulho, comarca de Pedregulho, que apenas alcançou mais de 70 anos. Nessa hipótese, quando nós temos que iriam matar, pôs fogo, só que inclusive, dolosamente, inclusive esse fogo se alastra e põe em risco as propriedades dos vizinhos, a incolumidade, então, foi atingida, o risco para as pessoas e o patrimônio das demais pessoas que estão além das vítimas do homicídio, elas são vítimas do crime de perigo comum, que é o crime de incêndio. Como foi uma única ação, nós estaremos diante, então, da aplicação da solução do concurso formal entre o homicídio contra aquelas vítimas específicas e o crime de incêndio em relação às vítimas e à coletividade, as vítimas ao redor daquele local em que se colocou o incêndio e a própria coletividade como um todo. Também trago aqui uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ela pode ser paradigmática, porque num caso concreto em que havia um barraco numa área invadida ou ocupada, detalhes concretos o acórdão não permite concluir, mas é associar ou dar equivalência ao barraco, uma imitação de uma casa, naquele sentido que conhecemos, de alvenaria e tudo mais, foi simplesmente uma coisa muito simples colocada num terreno, o dono do terreno foi lá e ateou fogo, e inclusive a vítima, nesse caso concreto, teve queimadura na sua perna. É crime de incêndio, e ainda, já seria crime de incêndio pelo tipo fundamental, mas ainda o acórdão reconheceu, como deveria mesmo fazer, que aquele barraco, aquela construção, ainda que modesta e muito simples, não é? Equivale à casa, porque era a casa daquela vítima, e, portanto, incidiu o aumento da pena de 1/3 por estar no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, a linha quanto ao local em que se ateou fogo, casa. E resultou aí, nesse caso concreto, uma pena de 4 anos de reclusão, além da multa. Está aí também o acordo para um aprofundamento. O crime seguinte é o de explosão, artigo 251, estabelece a mesma pena lá do incêndio, isto é, a explosão dolosa, a pena é de 3 a 6 anos, e na forma culposa, imprudência, negligência ou imperícia, a pena apenas 6 meses a 2 anos. A definição legal é a mesma no sentido de exposição a perigo da vida, da integridade física ou do patrimônio alheio por meio de explosão, ou mesmo arremesso ou simples colocação de explosivo, de substância explosiva que põe em risco a propriedade ou a integridade física das pessoas. O objeto material desse crime é engenho de dinamite, 1940, Código Penal, era por excelência conhecida a dinamite, porém o legislador
colocou aqui para fazermos uma interpretação analógica, que não se confunde com analogia, porque nós pegamos o termo específico e casuístico, dinamite, e interpretamos o termo genérico, substância de efeitos análogos à da dinamite, e, portanto, aí nós temos objeto material. Se for alguma substância distinta da dinamite ou de seus efeitos análogos, aí a pena é mais branda. O legislador quis estabelecer uma pena mais branda de 1 a 4 anos. As hipóteses de aumento são as mesmas lá do incêndio. Se houver interesse econômico, inciso 1º, ou então, dependendo do lugar, casa, prédios públicos ou embarcações, aeronaves, todas essas hipóteses do incêndio também se aplicam aqui como hipótese de aumento de pena. Há uma simetria na punição desses crimes de perigo comum. Aqui eu trouxe uma distinção, a semelhança do que há lá no incêndio em relação à Lei 9.605, quando nós protegemos na explosão do Código Penal a incolumidade pública, o perigo comum ali inerente é uma fórmula genérica que alcança qualquer tipo de explosão, exceto aquelas que forem tratadas de modo específico na lei extravagante. E no artigo 35 nós temos, por força então do princípio da especialidade, que vai proteger o patrimônio ambiental, a utilização de explosivos ou substâncias que produzam efeito semelhante para a pesca. Então, essa substância ou esse explosivo é colocado na água, os peixes atordoados ou mesmo atingidos, eles flutuam e aí fazem a coleta. É uma pesca predatória utilizando esse explosivo. Aplicaremos, por força do princípio da especialidade, a lei ambiental quando se causar esse tipo de explosão. Nós ainda temos, quando falamos de explosão, nos lembramos normalmente de atos terroristas, não é? Nós temos que observar o seguinte: quando o comportamento que envolve a explosão estiver associado a terrorismo, nós temos que aplicar a legislação especial. A Lei 13.260, de 16 de março de 2016, ela regulamentou a Constituição, lá o inciso 43 do artigo 5º, disciplinando, então, o terrorismo e trazendo aí diversas normas ligadas à investigação e ao processo, e reformulando o próprio conceito de organização terrorista. Então, o atentado contra a incolumidade pública, com ações terroristas definidas lá na Lei 13.260, nós não vamos aplicar o Código Penal, e sim a lei extravagante. Portanto, explosão dentro de um conceito terrorista, vamos aplicar o artigo 2º, que expressamente fala que o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesses artigos, por diversas razões, e ainda quando cometidos com a finalidade de provocar o terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa, patrimônio, a paz pública, e nesse momento nos interessa a incolumidade pública. Então, sai do Código Penal e vem para a legislação especial. Temos ainda que falar do uso de gás tóxico ou asfixiante. Nessa hipótese do uso do gás tóxico ou asfixiante, nós temos a mesma relação que temos com os crimes anteriores, que é a utilização desses gases tóxicos ou asfixiantes, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio particular, não é? Vai incidir aí numa pena de 1 a 4 anos. A modalidade culposa é punida com uma pena de 3 meses a 1 ano. É bem mais branda essa figura. Uma importante distinção, a exemplo do que fizemos antes, com a Lei 9.605, são as figuras do artigo 35, que é pescar, não é, mediante a utilização de substância tóxica. E no 56, usar produto ou substância tóxica causando perigo à saúde humana ou ao meio ambiente, e também em desacordo com as exigências legais ou regulamentares. E também aqui na lei ambiental, a pena é a mesma do artigo 252, que abrange a propriedade,
e independe de infringência a regulamentos. Basta não ter autorização e basta utilizar esses gases tóxicos. Da mesma forma que pode-se cometer o incêndio doloso para matar alguém, ou seja, matar alguém com emprego de fogo, que a gente viu no início, nós temos a mesma situação em relação ao explosivo, em relação ao gás tóxico. É óbvio que quando, dentro de um comportamento, já é possível, além da vítima determinada, visualizar que outras vítimas também serão atingidas pelo agente, ele tem a consciência potencial ilicitude e, em relação às demais vítimas, pode estar até agindo com dolo, ou seja, pensando daquela maneira, elas estão no lugar errado, na hora errada, e lhe é indiferente. Sendo-lhe indiferente, nós teremos em relação a várias vítimas e teremos vítimas sendo mortas por dolo eventual. E isso nós vamos ter que verificar que nos crimes contra a vida, se resultam de desígnios autônomos para atingir essas diferentes vítimas, seja com o gás, seja com explosão, seja com o incêndio, nós teremos então aí um concurso formal impróprio, a aplicação lá do artigo 70, parágrafo único, em que se adota o critério pelo desígnio autônomo em relação a essas vítimas do concurso material, da somatória das penas. Muito bem. Também poderíamos falar, quando não quer matar, poderíamos falar em concurso do artigo 70 caput, quando outras pessoas acabam sendo atingidas, e aí nós vamos verificar que se emprega o incêndio, nós temos o concurso desses crimes, alcançando perigo para outras pessoas que não estavam dentro da formação da vontade do sujeito ativo, então houve risco para outras pessoas, para terceiros, além das vítimas do homicídio, concurso entre o crime de perigo comum, com resultado morte, mais o homicídio específico para aquelas vítimas que eram a finalidade específica do sujeito ativo. Aqui trazemos ainda nos crimes de perigo comum, nós vamos encontrar o crime de inundação. Diz o artigo 254, causar inundação expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro. A pena é de 3 a 6 anos, como vimos nos outros crimes também, e se for por culpa, a pena de 6 meses a 2 anos. Infelizmente, não é? Principalmente em razão das vítimas, um crime de inundação que nós temos recentemente para citar como exemplo é o caso de Mariana e outros rompimentos de barragens. No caso da Samarca de Mariana, está aí o link para quem, obviamente todos já devem ter visto, mas para quem quiser rememorar o caso, tem aí o link com toda a matéria a respeito lá de Mariana. E o mais importante, está disponível no Classroom também, é esse link da denúncia do Ministério Público Federal, inclusive acusando por homicídio com dolo eventual em relação a pelo menos 21 pessoas, e outras também são responsabilizadas nessa mesma denúncia por esse evento, num total de 26 pessoas. Lá está disponível o vídeo para todos, dá em torno de 28 minutos, 30 minutos, é importante para aprofundar esse conhecimento em relação à inundação, para de forma exemplificativa poderem conhecer de forma aprofundada esse tipo de criminalidade. Muito bem, os crimes de perigo comum, nos crimes de perigo comum, ainda nós tínhamos, posso dizer assim, a figura do crime de perigo abstrato, isto é, não é causar explosão, não é causar asfixia, não é causar incêndio, mas é fabricar, fornecer, adquirir, possuir, principalmente possuir, ou transportar substância perigosa sem autorização. Está lá essa figura no artigo 253. Entretanto, já em 98, a lei ambiental, lei 9.605, ela já trazia a incriminação desse mesmo comportamento no artigo 56. Tá? Substância perigosa de forma genérica está lá previsto. Não houve revogação expressa na alteração legislativa, porém a lei ambiental tratou especificamente disso. É um crime de mera conduta,
basta estar agindo sem qualquer outra consequência. Entretanto, também devemos fazer uma ressalva, porque é uma substância perigosa, portanto genérica, a expressão, mas artefato explosivo ou artefato incendiário está a posse disso, o fabrico, o emprego, a detenção está expressamente contemplada na Lei de Armas, na Lei 10.826 de 2003, quando não se tem nem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Princípio da especialidade. Não vamos aplicar o artigo 253, nem por força da Lei Ambiental de 98, 9.605, e nem essa em relação a artefatos explosivos ou incendiário da Lei 10.826 de 2003. Esvaziado, então, está o artigo 253 do Código Penal. Uma questão importante são as formas qualificadas, que eu disse lá no início, dos crimes de perigo comum. Nós temos a figura do préter-dolo, estabelecendo essas formas qualificadas no artigo 258. Préter-dolo, dolo no antecedente e culpa no consequente. Muito bem, o legislador estabeleceu que quando esses crimes de perigo comum, que nós estudamos até aqui, forem causados dolosamente e resultar lesão grave para a vítima, essa lesão grave, obviamente, a título de culpa, por isso o préter-dolo, dolo no incêndio, dolo na explosão, dolo na inundação, dolo no crime de gás tóxico, enfim, com resultado lesão grave para a vítima, vítima certa e determinada, aí, em decorrência do crime cometido, a pena ela vai ter um aumento de metade. Metade. Por outro lado, se o crime anterior, esses crimes de perigo comum, explosão, incêndio, gás tóxico, inundação, for a título de culpa, então nós temos culpa no antecedente e culpa no consequente, lesão corporal, não estamos falando de préter-dolo, porque a definição de préter-dolo, que vai além do dolo, ou seja, dolo no antecedente e culpa no consequente, é préter-dolo, mas culpa no antecedente e culpa no consequente é dupla tipificação culposa. O Pierangeli vai ensinar bem isso, Pierangeli e o Zaffaroni vai ensinar que essa dupla tipificação, se não existisse esse artigo 258, seria concurso formal. Dois crimes, um único comportamento, violando culposamente dois bens jurídicos protegidos separadamente, o perigo comum e a integridade corporal nas lesões. Portanto, aí vai ser aplicado também aumento de metade da pena. Contudo, nós sabemos que a pena do crime antecedente, que é o crime comum, culposo, ela é menor. Nós vimos que o crime culposo de perigo comum, incêndio, inundação, explosão e gás tóxicos, tem a pena menor do que a forma dolosa. Então, adota o mesmo critério de aumento de metade da pena, porque também a consequência, o impacto vai ser diferente. De outro lado, em relação à morte das vítimas, isso é importante. Se o antecedente é doloso, os crimes de perigo comum são nas formas dolosas, e resulta a morte, morte não querida, morte não almejada, portanto, culposa, dolo no antecedente e culpa na morte, a pena do crime doloso é aplicada em dobro. E, tecnicamente, o legislador foi feliz em relação à figura culposa. Antecedente culposo, crime de perigo comum culposo, incêndio, explosão, inundação, gás tóxico, na figura culposa, na modalidade culposa. Com resultado morte para alguém, o legislador determinou que aplique-se a pena do homicídio culposo, lá no artigo 121, parágrafo 3º, mais um terço de aumento da pena, mais um terço do aumento da pena, porque esse homicídio culposo foi praticado dentro de uma exposição da periclitação, não é? Do perigo comum causado em razão desse crime antecedente culposo, ok? E isso, então, a gente vai verificar que quando falamos de morte culposa decorrente de um antecedente culposo, isso não é préter-dolo, é dupla tipificação culposa, que seria concurso formal do artigo 70, se não houvesse expressamente aqui o artigo 258.
Com relação ao artigo 259, então, nós temos aí a sua revogação implícita pela Lei 9.605, de 95, porque todo o seu conteúdo está, de certa forma, tratado nos artigos 33, 38, 49 e 50 da Lei Ambiental. Eu espero que todos tenham compreendido e no encontro da aula invertida poderemos tratar das dúvidas que surgirem. Até o nosso encontro na aula invertida e desejo a todos aí bons estudos. Há vários acórdãos lá disponibilizados e material também em relação à própria inundação da Samarca, um fato lamentável no nosso país e que todos devem se aprofundar e na área jurídico-penal tem lá elemento suficiente para poder também aprofundar os conhecimentos que nós temos nesse tópico da nossa disciplina. Ficamos por aqui, então, até a nossa aula invertida. Até logo.